Olá, tudo bem? Professor André Arruda, vamos para a nossa aula de matemática. Hoje o assunto é mais do que especial, vem comigo, matemática, o assunto aí, ó, número misto, vamos lá. Número misto, ou também chamado, né, de fração mista, é a representação, né, de um número composto, né, ou uma fração composta, onde por uma parte inteira e uma parte fracionária, né? Então, por isso que o nome já dá uma ideia, misto, está misturando a parte inteira da parte que não é inteira. Bom, a representação, né, por um número misto é feita para as frações impróprias, pois possui uma parte inteira. Então, fração imprópria, vamos lembrar que fração imprópria é aquela, né, naquele formato clássico de fração, naquela notação assim, ó. Lembrando, né, que esse número aqui é o chamado numerador e esse aqui é o denominador. A fração imprópria é onde o numerador ele vai ser maior que o denominador, ou seja, A vai ser maior do que B. Né? Do contrário, seria chamado uma fração própria. Então, muito bem. Inicialmente, vamos olhar essa parte geométrica e entender o que significa o número misto. Então, na parte da esquerda, você tem aqui, ó, 1 inteiro mais 3/5, ou seja, é como se eu tivesse duas barras, uma barra inteira e a mesma barra dividida em 5 pedaços, onde foi pego aqui a parte pintada em 3/5. Então, se eu somar a parte inteira com a parte fracionária, eu chego no número misto, que significa 1 inteiro e 3/5, ou mais 3/5. Então significa, esse é um número misto, onde eu tenho uma parte que é inteira, que é o 1 nesse caso, né, e a parte da fração, fazendo jus até a parte conceitual ali. Né. No caso da direita, você tem 3 barras, mais 2 inteiras, que é o 2, ó, e a barra que foi dividida em 9 pedacinhos foi pegado desta parte que não é inteira, 4 de 9. Por isso, 2 mais 4 nonos. Então, o número misto, o que você já observa? Que ele é uma mistura de inteiro com fração. Muito bem. Vamos agora aprender, né, a transformar um número misto em fração imprópria. Né? Ou seja, descobrir qual é a fração que gerou aquele número, já que ele nasce de uma fração imprópria. Então, o procedimento é muito simples. Nós vamos praticar nesses que eu coloquei para você aí. Então, nós temos 2,5, né? Número misto. Então, o procedimento para encontrar ou transformar ele na fração imprópria é simples. O número de baixo aqui, que é o denominador, que nesse caso é o 2, ele se mantém. E agora você vai fazer o seguinte procedimento. 2 vezes 2, vai multiplicar pela parte inteira, e vai somar com a parte do numerador, mais 1. Então a resposta vai ficar o 2 embaixo, né? 2 vezes 2 é 4, com mais 1 dá 5. Está aqui, ó. Essa é a fração imprópria que gerou aquele número misto. 5 meios. Então, o que eu quero a partir desta aula, que eu desejo muito para você, é que a fração imprópria ela pode se apresentar como resposta de um exercício, né, de uma questão, só que o examinador, ou quem for organizar a questão, pode ser que ele te dê esta fração no formato do número misto. E você então precisa saber fazer essas conversões, que é simples, né? Vamos praticar, nós vamos fazer os dois casos, o número misto para a fração e depois da fração imprópria voltar no número misto. Então vamos lá. Vamos no próximo exemplo aqui, ó. Vamos começar, eu acabei pulando aqui da letra C, vamos fazer a letra C logo que está aqui embaixo. Ó, vamos manter esse 5, então ó, multiplica e soma, é sempre a mesma coisa. 5 vezes 5, mais 1. Lembrando que o denominador não vai mudar. 5 vezes 5 é 25, com mais 1 dá 26, está aqui, ó, fração que gerou. Vamos aqui o próximo exemplo aqui que eu acabei pulando do A para o C, né? Mas tudo bem. Ó, vamos manter o denominador, multiplica e depois
soma 3 vezes 7 mais 2. 3 vezes 7 dá 21, com mais 2 dá 23. Está aqui a nossa resposta. Da mesma forma, faremos aqui, ó. Mantém o denominador, multiplica e soma 4 vezes 3 mais 3. 4 vezes 3 é 12, com mais 3 vai dar 15. Então está aqui a nossa respostinha, tranquilo, fração imprópria. Legal? Então o que a gente acabou praticando? Se eu tiver o número misto e houver necessidade de transformar ou encontrar a fração imprópria que gerou, é esse o procedimento. Tranquilo? Agora nós vamos ver o contrário. Dada a fração imprópria, lembrando, né, que fração imprópria é aquela onde o número de cima, o numerador, ele é maior que o de baixo, ou seja, eu só consigo fazer se for uma fração imprópria. Tá? Se for uma fração imprópria, ela não vai gerar um número misto. Quando for imprópria. Então vejamos, temos aí esses exemplos. Existem, né, procedimentos para fazer isso agora. Muito bem. Um procedimento comum é esse aqui, ó, é fazer a divisão. Ó, 15 dividido por 7. Tá? Usar o método da chave, aquele bem clássico, né? Bom, 15 dividido por 7 aqui dá 2, dá 14, né? E resta 1. Então, qual que é esse procedimento? Veja que o quociente foi 2, então essa aqui seria a parte inteira, né, do número misto. Então é 2, e a parte fracionária é o que sobrou, ou seja, o resto, 1 dividido por 7. 1 sobre 7. Então tá aí, ó, né? Saímos da fração imprópria, 15 sobre 7, e chegamos no número misto que representa. Na dúvida, você pode voltar se você quiser, ó, fazer o procedimento que a gente fez no slide anterior, ó, multiplica e soma. 7 vezes 2 dá 14, com mais 1, né, mantendo o denominador, né, dá 15. Você vê que volta tranquilamente, tá certo? Um outro procedimento seria o seguinte, olha só, uma outra forma de encontrar. Eu vou até repetir aqui, ó. 15 dividido por 7. Seria você transformar esse 15, né, substituir ele por uma soma, onde você vai colocar o maior múltiplo do 7 menor que 15. O maior múltiplo de 7 menor que 15 é o 14. Então o 15 eu vou dizer que é 14 mais 1 sobre 7. Certo? E nesse caso, olha só que interessante isso aqui. Eu posso separar, né? Isso aqui, ó. Olha que interessante. E 14 dividido por 7, isso aqui dá 2. E sobrou 1 sobre 7. Então ficou 2 mais 1 sobre 7. Veja que eu cheguei na mesma resposta. Tá certo? Então você tem esses dois caminhos. Né? O primeiro caminho, efetua a divisão pelo método da chave, aquele método clássico, ou faz essa substituição, né? Eu vou chamar, nem substituição, eu vou chamar de manipulação, né, do numerador em função do múltiplo do denominador. Legal? E assim nós seguimos. Então você tem dois caminhos para fazer isso. Legal? Vamos praticar agora, né, nos exemplos que vem na sequência. Vamos da letra B. Agora eu vou fazer certo. Para A, para B. Legal? 6 sobre 5. Vamos ver se você entendeu. Professor, eu prefiro o primeiro caso. Divido lá e tal e tal. Beleza. Ó. 6 dividido por 5. Aqui dá por 1, né? 1 vezes 5 dá 5. Sobra 1. Então, seria 1 mais o que sobrou. 1 sobre 5. 1 quinto. Vou até colocar aqui, ó. 1 quinto. Tudo bem? Está aqui o número misto. Letra C. Aqui eu vou fazer pelo segundo procedimento, tá? O 5, eu vou dizer que ele é 4 mais 1, porque eu já estou vendo que o 4 é o múltiplo do 2 menor que o 5, tá? E aqui eu vou manter, eu posso então separar 4 sobre 2 mais meio, 4 dividido por 2, isso aqui vai dar 2, e o que sobrou a gente só adiciona aqui do lado. Aí é o número misto.
tá bom? Fechamos com o próximo exemplo, também aqui, vou fazer da segunda forma, 13. O maior múltiplo do 2, que é menor que 13, é o 12. 12 mais 1 sobre 2. Então aqui eu posso separar 12 sobre 2 mais meio. 12 dividido por 2 dá 6, então o número misto é 6 mais meio. Tudo bem? E aí fechamos, né, essas transformações, tanto do número misto, como vimos aqui anteriormente, para a fração imprópria, quanto da fração imprópria voltar no número misto. Legal? Muito bem. Falamos agora, vamos falar da famosa dízima periódica. Eu tenho certeza que a dica que eu vou te dar na sequência, você vai ficar muito feliz, porque ela vai te ajudar muito, tá? Vamos lá. Em uma dízima periódica, a parte decimal que repete recebe o nome de período. Vamos ver já nos exemplos aí logo abaixo. A parte que não repete, né, é chamada de antiperíodo. E a parte não decimal é a famosa parte inteira, como a gente já estuda lá dos números decimais, né? Então nós temos dois casos de dízimas periódicas. Nós temos a dízima periódica simples, onde você só tem aí, né, a parte que repete. Nesse primeiro caso, você tem uma parte inteira, 2, e a parte que repete aqui é facilmente identificada, 5, 5, 5, pelo sinal de reticências. Então essa é a simples. A composta é aquela onde você pode ter, né, a parte inteira, o mesmo exemplo, 2, só que você já deu uma olhadinha com atenção que tem um 4 aqui que ele não faz parte da repetição. Então ele tem um antiperíodo, né, chamado antes do período, antiperíodo. E aí sim depois vem a parte que repete, que nesse caso é o 5. Tudo bem? Então agora nós estamos diante de uma dízima periódica composta. Então aqui é só saber identificar. Eu quero aproveitar para falar uma outra notação que também aparece às vezes, que é, ao invés de aparecer o sinal de reticências, vem um tracinho em cima do número que repete, ou seja, esta forma também pode ser assim representada, ó, com um tracinho aqui em cima. Toma cuidado. Esse tracinho ele vem em cima do valor que repete. Então, nesse caso, está dizendo que o 5 repete. Tudo bem? Aqui, como é que ficaria nesse exemplo da composta? Seria 2.4 e o tracinho vem só em cima de quem repete. Tudo bem? Então, pode aparecer essa notação que, ao invés dos 3 pontinhos, vem um tracinho em cima do algarismo ou, né, dos valores que se repetem. Só para você ficar atento já desde agora. Muito bem? Agora chegou na parte que eu gosto bastante. Por quê? Porque eu vou até puxar a nossa conversa aqui olho no olho, porque eu gostaria que você tivesse muito cuidado com as dízimas periódicas. Por quê? Porque quando você tem uma dízima periódica envolvida num contexto onde envolva tempo, por exemplo, né, você não pode arredondar, porque tempo você trabalha em todas as frações, hora, minuto, até segundos, até milésimos, se for o caso. Então, qual que é a jogada? A jogada é o seguinte: se a dízima periódica se apresentar no enunciado, ou se numa continha você se deparar com ela e quiser um valor bem exato, o aconselhável é você transformar ela na fração, né? Ou encontrar a fração que gerou ela é chamada então de fração geratriz, e realizar a operação, soma, subtração, multiplicação, que seja, na sua forma fracionária. Aí você não erra, porque não corre o risco de perder valores por uma questão de arredondar. Tá? Então, resumindo, não se arredonda dízimas periódicas, tá certo? Você transforma em fração, e aí sim faz a continha. Então, como é que eu faço isso? Vem comigo, que você vai aprender nesses exemplos. Tá? Então, vamos lá. Transformar dízima periódica em fração geratriz. Então, o que você já lembra? Que toda dízima periódica, ela nasceu de uma fração. Ela é chamada de fração geratriz. Como é que eu faço? O procedimento é simples demais. Vejamos esses exemplos.
O que você observa no exemplo da letra A? Que o 3 é que está sendo repetido, concorda comigo? Ó, 3, 3, 3, e segue aí reticências, tá? Aqui ficou até um pontinho a mais, aí, mas enfim, vamos lá. É o 3 que está sendo repetido, você vai colocar o 3 aqui em cima, tudo bem? Embaixo, você vai colocar a quantidade de algarismos em 9. Como é um valor, você vai colocar um 9 aqui embaixo. Um algarismo, um 9. Professor, por que é o 9, não é o 8, não é o 7, não é o 5? Porque por uma questão lá da soma dos valores infinitos, uma progressão geométrica. Então é melhor você ficar com a regrinha do 9, tá? Olha só, essa é uma fração que dá para simplificar, né? Vamos reduzir na sua forma irredutível, simplifica por 3 em cima e embaixo. E chegamos no seu formato, 1/3. Olha só que legal, 1/3 foi a fração que gerou essa dízima aqui, né? Por isso ela é chamada de fração, olha o nome, geratriz. Tudo bem? Então é ela que gerou. Se você pegar uma calculadora e fizer 1 dividido por 3, você vai encontrar no visor da calculadora 0,3333 toda a vida. Tudo bem? Vamos ao segundo K, professor, mas é fácil, hein? Vamos praticar um pouquinho mais. Quem é que está sendo repetido aqui na letra B? É o 6, ó. Coloca o 6 em cima. É um algarismo? Um 9. Dá para simplificar? Dá, né? Dá para dividir em cima e embaixo por 3. 6 dividido por 3 dá 2 e 9 dividido por 3 dá 3. Então a fração aqui, ó, 2/3. Agora, muita atenção no próximo exemplo. Qual é o valor que está sendo repetido? Ó, é o 49. Então, da mesma regra, ó, coloca o 49 em cima. E agora muita atenção, porque são 2 algarismos, né? 4 e 9, são 2. Então você vai acrescentar 2 9 aqui embaixo. Então, a quantidade de algarismo do numerador, ou da parte periódica, é a quantidade de 9 que você vai colocar sempre embaixo. Então está aí a fração, ó, 49, não precisa simplificar nesse caso, sobre 99. É ela que gerou aquela dízima ali. Praticando mais, olha aqui esse caso. 0,512, 512 e segue o baile. Qual é o número que está sendo repetido? 512. Coloca o 512 em cima. O 512 é um número que tem 3 algarismos. 1, 2, 3. Então, quantos 9 vem embaixo? 1, 2, 3. Olha como fica fácil a brincadeira. Legal? Muito bem, agora no próximo exemplo, você tem uma dízima aí periódica composta, porque você tem uma parte que repete e uma parte que não repete. Então, muita atenção aqui agora. A regra é parecida, mas não é igual. Muito bem, o primeiro passo é identificar a parte que é periódica, ou seja, aquela que está sendo repetida, que fica fácil de identificar, que é o 13. Mas eu tenho um valor que não repete, que é o 2, ó, que é o antiperíodo, certo? Ele não repete. Como é que funciona agora a regra? A regra é assim, existem vários métodos, eu gosto desse aqui, ó. Você vai pegar tudo, aquele que repete junto com aquele que não repete, então vai ficar o 213, certo? Você vai subtrair pela parte que não repete, que é quem? Que é o 2, ó. Vai subtrair do antiperíodo. Isso é o que vai em cima. Embaixo é a mesma regra dos 9 que fizemos nos exemplos anteriores. Só que preste atenção, o 13 é o que repete 2 algarismos, 2, 9. Só que a parte que não repete, que é o 2, também vai ter uma consideração no denominador. Só que agora, a parte que não repete, ao invés do 9, você vai acrescentar o 0. Um valor, um 0. Se fossem 2 valores, 2 0, 3 valores, 3 0 e assim por diante. Tá certo? E aí terminamos a nossa continha 211 dividido por 990. Se você colocar na calculadora, faz aí a continha, você vai encontrar 0,213131313. Então, de novo, pega a parte que repete junto com a que não repete,
subtrai da parte do anteperíodo, é o que vai em cima. Embaixo, regra dos 9 para quem repete. Para quem não repete, a regra é a mesma, só que ao invés do 9 é o 0. Simples assim. E agora o último caso é onde você tem, se você observou aí, comparando os exemplos anteriores, a parte inteira é diferente de 0. Então aqui o procedimento que eu recomendo para quem está começando é separar. Separa a parte inteira da parte decimal, então vai ficar assim, ó, né? Encontra a fração geratriz da dízima e depois soma com 2. É o que eu recomendo para quem está começando. Então vamos lá. Ficamos com 2 mais. Dízima periódica, 16 é o 16 está repetindo, então é o 16 em cima. 2 valores, 2 algarismos, 2, 9 embaixo. Soma de frações, mantém o denominador nesse caso, multiplica o 9 aqui com, perdão, 99, né? Com o 2, né, você multiplica aí, faz a continha, e você vai encontrar aí 198 mais 16. Finalizamos aqui então com 200 e quanto? 214 sobre 99. Aqui está a fração que gerou aquela dízima lá. Legal? Então agora acredito que dízimas periódicas não é mais segredo e nem medo para ninguém, tá certo? Então é só transforma na fração e aí faz a continha, porque fração você sabe somar, subtrair, multiplicar, dividir. Agora a dízima periódica era complicado. Dependendo do contexto, é muito comum querer arredondar e aí vem o erro, né? Muito bem. Vamos agora, então, praticar com algumas questõezinhas que eu trouxe a primeira para você. Olha que legal essa questão. O número 10 sobre 9, escrito em forma fracionária, corresponde, aí tem as opções, todas dízimas periódicas, né? Nesse caso, você já está com a fração, né? Então, você pode, né, optar em realizar a divisão, pelo método clássico lá da chave. E aí, vamos lá. 10 dividido por 9 aqui vai dar 1. Sobra 1. Acrescenta uma vírgula, porque o divisor agora, o dividendo é 1, né? Fica 10. Dá por 1. 1 vezes 9 dá 9. E o que você observa? Que isso vai dar uma dízima periódica, que não vai parar. 1,111. Está lá a resposta, letra B. Esta está barbadinha, né? Já tem a fração, é só aplicar o método da chave ou dividir, né? E você já encontra, se depara com uma dízima, né? Próxima questão é o contrário, né? Qual é a fração, ou qual a fração que dá origem à dízima 2,54646 em representação decimal? E tem as opções, olha que interessante. Vamos lá, vamos praticar o que a gente acabou de aprender, ó. 2,54646 e segue o baile, né? Vamos lá, a sugestão é, para quem está começando, separa a parte inteira da parte decimal. E aí eu caio aqui, ó, nesta dízima. Já sabemos fazer. Bom, vamos lá, vou repetir esse 2 aqui embaixo, mais. Bom, a fração que gerou essa dízima aqui, vamos lá. Quem é que está sendo repetido é o 46, certo? Tem a parte aqui do anteperíodo que não repete. Qual é a regra que a gente acabou de aprender? Pega todo mundo, 546, subtrai da parte que não repete, que é o 5. É o que vai em cima, certo? Embaixo, para quem repete, que é o 46, são 2 algarismos, 2, 9. Para quem não repete, que é o 5, um valor, 1, 0. Mesma regra, só que ao invés do 9 é o 0. E agora acabou, é só terminar a continha aí. Vamos lá. Ficamos aqui, ó, com 2 mais 546 menos 5 dá 541 dividido por 990. Multiplica aqui por 2, né? Mantém o denominador nesse caso. 990 vezes 2 dá 1980. Com mais 541. E aí você chega na resposta. 2.521 dividido por 990. Está lá
a nossa resposta lá na letra A, né? Tá lá, ó, letra A tá certinho. Legal? Muito bem. Vamos agora, então, né, para mais uma questãozinha muito bacana também, aí da banca CESP, onde trouxe famosa dízima periódica. Julgo o próximo item relativo aos números reais. Lembrando que esse modelo de questão é só para você julgar se está certo ou está errado. Se A igual a 1,666 e B igual a 0,3434 toda a vida, então A mais B vai ser menor que 201 sobre 99. Vamos lá, né? A opção aí, ó, já que ele pediu aqui para a gente encontrar isso aqui, comparar, para ver se isso, essa desigualdade é realmente o resultado disso aqui, ó. O resultado dessa soma é menor que isso? Vamos encontrar, né? Se for menor, está certo, se não, né, está errado. Então você tem o valor de A e tem o valor de B. Então na prática o que ele quer? Que a gente some esses valores. 1,666 mais 0,3434 toda a vida. Vamos lá, vamos colocar em prática o que acabamos de aprender. Vamos encontrar as frações. Aqui eu sugiro também separar, né? Separar o inteiro do decimal, e aqui já está, né? Aqui já vamos colocar direto. 34 está repetindo, é o 34 em cima, embaixo é 29. Né? Então ficamos com 1 mais. Vamos encontrar aqui a fração desta dízima. 666 é o 6 que está dividindo, está repetindo, perdão, e é um 9 embaixo. Então aí, ó, ficamos com essa continha para fazer, ó. Legal? Vamos realizar essa soma de frações primeiro aqui, ó. Vou terminar a continha aqui do lado. Então ficamos por fim com 1 mais. Soma de fração onde o denominador aqui é diferente, um deles é o múltiplo, o MMC é o maior, 99. 99 dividido por 9 aqui, ó, vai dar 11, 11 vezes 6 dá 66, e o outro é só repetir. Então vamos chegando ao final com 1 mais 66 mais 34 dá 100, né? 100 redondinho, ó. 100 sobre 99. E para finalizar, passa esse 99 multiplicando, mantendo ele como denominador. 99 vezes 1 dá 99, com mais 100, resposta 199 sobre 99. Eu vou comparar então essa soma que acabamos de encontrar com a desigualdade proposta aqui. Então é menor com a fração que foi proposta aqui, ó. Será que é menor? Quando o denominador é igual, quem é a menor fração? Com o menor numerador. Então realmente ela é menor, por isso o item aqui está, ó, correto. Legal? Muito bem, colocamos em prática, né, a parte aí de frações envolvendo número misto, dízima periódica, assunto super importante na sua preparação, né, de qualquer prova, de qualquer situação que você esteja aí reforçando a matemática básica. Dízima periódica é um assunto que gera dúvida, eu tenho certeza que você entendeu. E agora, o que eu recomendo é você colocar em prática, de que forma? Resolvendo bastante questão, tá certo? Ficamos por aqui, espero encontrar você nas próximas aulas, desejo aí bons estudos, tá certo? E até a próxima!